Hello, oitavo ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que tenham tido um ótimo final de semana, que tenham tido uma excelente segunda-feira e a gente vai começar hoje mais uma semana de aulas de ciências. Vamos para mais um conteúdo. Na verdade, a gente vai continuar falando sobre a Lua, né? Esse tema principal da nossa matéria nesses dias. Vamos continuar falando mais um pouquinho sobre ela, avançar um pouco mais no nosso conteúdo. Beleza? Show de bola? Então bora lá, pega seu caderno, pega seu MD, lápis, caneta, borracha. Vamos lá. Cabeçalho, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais. A data de hoje, mês está acabando, mais um mês indo embora. Junho de 2020, conteúdo, Lua. Vamos falar mais sobre a Lua. Habilidade, conhecer as fases da Lua e saber como elas se originam, certo? Então, conhecer mais um pouquinho sobre as fases da Lua hoje e como essas fases se originam. Então, se você quiser acompanhar, nós vamos começar lá na página 10 hoje, onde a gente tem um calendário lunar. Então, na semana passada, eu comecei falando para vocês que a Lua tem um lado oculto, certo? Que a Lua vai ter uma fase dela, um lado dela que é oculto, que nós não sabemos o que tem e que nunca é visível aqui na Terra. Por quê? Porque ela realiza movimentos de rotação e translação ao mesmo tempo que a Terra realiza movimentos de rotação e translação juntos. Então a face da Lua que está apontada para a Terra é sempre a mesma. Hoje a gente vai falar então por que se a face da Lua que está apontada para a Terra é sempre a mesma, professor, a gente vai ter fases diferentes da Lua. Fases em que a gente consegue ver ela melhor, fases em que a gente não consegue ver ela tão bem. Por quê? Porque nós temos uma coisa que se chama luz e iluminação. A Lua é um satélite natural que não tem luz própria, que não emite nenhum tipo de luz. Sendo assim, se não tiver uma luz externa, uma fonte de luz externa que reflita sobre a Lua e faça ela se tornar visível, a gente não vai conseguir ver ela. E quem faz esse papel lá no nosso sistema solar de iluminar tudo e de dar essa luz que a Lua precisa para que a gente consiga ver ela aqui na Terra? O Sol, né? Então, o grande astro que ilumina o nosso sistema solar, que aquece o nosso sistema solar, é quem também ilumina a Lua. Então, a Lua, sendo um satélite natural, sem luz própria, vai precisar do Sol para iluminá-la. Entretanto, nós sabemos que a Lua, em alguns momentos, vai estar próximo da Terra, outros momentos vai estar longe. Assim como em alguns momentos vai estar próximo do Sol, em outros momentos vai estar longe. Isso devido ao movimento de translação. Certo? Então, assim como a Lua se movimenta ao redor da Terra, a Terra se movimenta ao redor do Sol. Então, isso vai fazer que muitas vezes nós estejamos em um ponto próximo do Sol, em outros momentos nós estejamos longe do Sol. E é isso que vai gerar aquilo que nós chamamos de fases da Lua, certo? Então, ao longo do mês, né, ao longo ali de 30 dias, nós vamos ver que a Lua vai mudando, né? Nós começamos com ela lá em uma posição e nós vamos ver que ela vai mudando ao longo de todo o mês até que ela retorne para aquela mesma fase que a originou e inicie então um novo mês. Isso aqui a gente vai chamar de calendário lunar. E ele vai ser gerado a partir disso, a partir da face da Lua, da parte da Lua que está sendo iluminada, certo? E diante disso, nós vamos ter então 4 fases da Lua, né? Fase minguante, fase crescente, fase nova e fase cheia. Não falei elas em ordem, certo? Então nós temos essas 4 fases da Lua que nós vamos conseguir observar aqui na Terra ao longo do ano. Isso por quê? Porque vai depender da face dela que está sendo iluminada pelo Sol. Então lembre, o lado é sempre o mesmo que a gente está vendo, mas a gente vai ter vezes que esse lado está mais iluminado e vezes que esse lado está menos iluminado, certo? E aí a gente consegue observar isso ali no desenho que mostra pra gente lá na página 12. Certo? Então acompanhem ali na página 12 porque vocês conseguem ver. Então, como a Terra tem um eixo de inclinação, né? Então a gente já falou sobre isso, a Terra ela não é perfeitinha, em pezinho, ela tem um eixo de inclinação. A Lua vai girar ao redor da Terra, como a gente falou semana passada, e tudo isso vai gerar então as fases que nós temos. Começamos o mês com a fase da Lua Nova. Então, o que é a fase da Lua Nova? É quando a Lua não está sendo iluminada pelo Sol. Então a gente não vai conseguir observar a Lua a partir daqui da Terra, né? Se a gente conseguir observar, a gente vai ver que ela está começando a aparecer, que está começando a surgir uma luz que ilumina ela. A Lua está ali. A única diferença é que a gente não consegue ver porque não tem luz solar refletindo sobre ela, certo? Então ela vai passar por alguns dias estando como lua nova, certo? Então vai durar ali em torno de uma semana, certo? Em torno de uma semana ela vai ficar como lua nova. Depois ela passa para a fase crescente ou quarto crescente. Vocês podem usar só o termo crescente,
que também vai durar uma média de uma semana. Então, cada fase dura uma média de uma semana, certo? Na fase quarto crescente, a Lua começa a se aproximar um pouco mais do Sol e receber um pouco mais de luz, né? Então, a gente consegue ver aqui, ó, né, que aqui nós não tínhamos nenhum índice de iluminação, e aqui a iluminação começa a ficar maior, vai chegar ali quase na metade da Lua, que é a fase que a gente vai chamar então de crescente ou quarto crescente, certo? Depois da fase quarto crescente, a gente entra na fase então que a Lua fica toda iluminada, que ela se aproxima do Sol, né? E aí ela vai receber uma luz completa, a luz vai encher ela e aí a gente vai conseguir ver toda a Lua iluminada. Na verdade, a gente não consegue ver toda, porque a gente só está vendo o mesmo lado, né? Temos o lado oculto, como eu falei semana passada, mas a face que fica virada para a Terra, nós vamos conseguir ver ela completamente. Também vai durar uma média de uma semana. E aí, gradativamente, ela já começa a se reduzir. Então, ali para o final dessa terceira semana, que ela começa cheia, então vamos dizer, se começou na segunda, vamos usar um exemplo de um mês que o ciclo lunar começa na segunda. Então, começou lá na segunda bem cheia, ali pela sexta, ela já começa a reduzir. Por quê? Porque ela já começa a girar novamente, a fazer mais forte o movimento de rotação e translação, e isso já faz que a gente comece a perder um pouco da iluminação do Sol. E aí a gente entra na fase minguante, que é quando a Lua começa a desaparecer, começa a sumir a parte que a gente consegue ver, né? Então, a Lua vai estar ali, ela desaparece de forma visível, por quê? Porque não tem raio solar refletindo sobre ela para que ela seja iluminada. Também essa fase minguante é quando a Lua começa a perder ali o seu brilho, começa a perder a sua cor, porque o Sol já não está mais a iluminando tanto, a gente vai chamar essa fase de minguante, certo? Então esses são as quatro fases da Lua, né? Conforme a Lua vai rodando ali ao redor da Terra e ao redor do Sol, né? Então, olha, temos a Lua cheia, temos a Lua crescente, temos a Lua nova, temos a Lua minguante, e vejam, ó, que o ciclo vai girando lá, né, ao redor da Terra, ao redor do Sol, e também tem o movimento de rotação, perdão, que ela realiza em volta do seu próprio eixo. Então isso vai gerar esse astro vai permitir que a gente veja iluminado esse astro tão bonito, né, que a gente tem acesso de vê-lo aqui na Terra. Então sempre lembrem, tem 4 fases, né? As fases são em ordem nova, crescente, cheia e minguante, e ela não tem luz, né? A Lua sempre vai estar ali, a Lua sempre vai estar no céu inteira, né? A face que está apontada para a Terra é sempre a mesma e sempre vai estar ali. A diferença é que a gente não consegue ver porque como ela não tem luz própria, ela depende dos raios solares que vão ser incididos sobre ela para que ela possa ser iluminada. Belezura? Show de bola? Então, a atividade de hoje vai estar lá na página 14 do livro de vocês, parada obrigatória. Realizem os exercícios direitinho para que amanhã a gente possa se encontrar no nosso momento ao vivo, fazer a correção e conversar um pouquinho mais sobre essas 4 fases da Lua que fica tão linda lá no nosso céu à noite e entender um pouquinho mais e tirar as dúvidas sobre isso, beleza? Encontro vocês amanhã, um grande beijo, um forte abraço, tô com muita saudade, até amanhã!